Velho Oeste, Megan Fox e matou o Superman com bala de kryptonita. Quem é esse personagem que tem tudo isso em comum? Fique com a gente que você vai conhecer depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Dois Perdidos no Tempo. Estamos aqui nós três para falar sobre um personagem, aquele programa que a gente gosta, que é o Conheça esse Personagem. A gente escolheu Jonah Hex, é um personagem da DC e, como tem ali na chamada, ele é um personagem criado no auge dos filmes de Velho Oeste no cinema americano. Tem muita influência ali de alguns personagens do Clint Eastwood. E ele apareceu... Quando foi, Fábio? Eu sei que é começo de década de 70. Vamos lá, só para a gente começar as informações históricas, depois a gente vai complementando. O Jonah Hex, ele surgiu em 1972, na revista All Star Western número 10, que era uma antologia de histórias de faroeste, né? Então ele surgiu lá, criado pelo John Albano e pelo Tony DeZuniga. Só que assim, ele é um daqueles casos que o personagem começou a fazer muito sucesso, então pouco tempo depois ele já era a atração principal da revista, que inclusive mudou de nome para Weird Western Tales. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só procurar aqui no nosso canal, que a gente já fez um vídeo explicando tudo sobre o Weird West, e a gente fala mais detalhes sobre isso lá também. Mas só para a gente fechar aqui o início, então a revista mudou de nome, ele passou a ser o astro principal, e permaneceu na revista até o número 38. E daí em diante ele ganhou uma série própria, em 77, que durou 92 edições, mas a gente vai retomar esse tema mais lá na frente com certeza, para seguir a cronologia aí do personagem. Inclusive eu vi, né, que ele foi muito baseado naquele... Não o visual dele, mas a características de cinismo, ironia dele, é muito baseado naquele filme Pistoleiro... Sem nome, né? Pistoleiro sem nome. Sem nome, né? Que é do Clint Eastwood, né? Igual o Oswaldo já falou, né? Que, por sinal, é um filme muito bom. Pra quem gosta de western, pode ver, porque é bom. E é um personagem que ele tem um histórico já pouco comum para os quadrinhos, pelo menos os quadrinhos que a gente começa. O Jonah Hex é filho de uma prostituta com um pai alcoólatra. O pai alcoólatra, quando ele tem 13 anos, vende ele para uma tribo indígena. Aí tá lá a tribo indígena, acaba salvando o chefe da tribo, uma tribo Apache, ele acaba salvando de um ataque de um puma. E aí o chefe, vendo aquele ato de bravura, devendo a vida dele pro Jonah Hex, adota ele como filho. Só que ali começa, digamos, os problemas dele. A partir daí, né, essa relação com o irmão dele e com mais uma outra integrante da tribo, vai começar todos os problemas e talvez trazer uma das coisas mais bacanas do personagem. Tá, então vamos lá. Recapitulando, ele sofreu toda essa infância difícil, né? Vamos colocar dessa maneira. E aí o pai acaba vendendo ele lá pro povo Apache. Só que aí tem aquela história, como o Oswaldo falou, ele só é aceito integralmente, né, como membro depois que ele salva o chefe de um ataque do Puma. Só que não podia ser assim tão fácil, né? Esse chefe, ele tinha um outro filho, era o Notante. E aí vem aquela velha história de disputa, né? O Hex e o Notante se apaixonam pela mesma garota e tal, não sei o quê. Aquela corça selvagem, né? Era cervo branco, né? Cervo... alguma coisa branca. Acho que é cervo branco. Tem um nome assim esquisito lá. Só que para resolver a disputa, eles vão resolver num combate. Só que o lance o Notante trapaceia, eles estão, né, separados ali no combate, tal, solitário. E o Notante trapaceia e deixa o Hex à beira da morte, né? Tipo, para ser capturado por um povo inimigo lá, os Kiowa. E volta dizendo, olha, o Hex morreu e tal, e o assunto tá resolvido. Aí o Hex fica lá prisioneiro dos Kiowa, e como desgraça pouca é bobagem, ele tava lá de volta numa condição ruim, até que vem uma galera da cavalaria, né? E salva, entre aspas, o Hex dos Kiowa. Só que eles começam a dizimar a galera. E o Hex se revolta com isso e acaba se aliando com os Kiowa para combater essa cavalaria. Então ele, que já estava se recuperando, fica à beira da morte de novo. Toma de farelo, mais ou menos. Esse é aquele personagem assim que ele sofre, ele apanha muito, mas ele é duro na queda, né? Porque ele fica ali pela segunda vez à beira da morte e dessa vez ele é salvo
por um caçador, né? E aí esse caçador que vai lá, cuida dele e tal, até que ele se recupere. Quando ele finalmente consegue se recuperar, ele volta lá pro local da aldeia Apache, só que a galera já se mudou, já seguiu viagem ali, mudou de endereço, e aí ele fica perdido, né? Ele começa a vagar e acaba entrando no exército, né? Mas aí já é um pouco mais pra frente. E aí ele acaba se aliando ao exército dos confederados, né? Só que, Sim. durante toda essa passagem dele, ele vê que ele tá lutando do lado errado. Então tem uma sequência ali de eventos em que ele acaba, no final das contas, traindo e sendo traído, e aí ele vai criar até uma inimizade, acho que é o grande vilão dele, que é o Quent, né? Que é desse período que ele tá com ele no exército confederado. Mas aí o Jonah Hex acaba se livrando disso daí, ele anda ainda com a roupa, mas ele volta e vai atrás do povo dele. Quando ele encontra o povo dele, é que ele vai ganhar a marca do demônio. Isso, porque é aquela história, né? A justificativa que se dá, não sei se desde o início, mas depois o que resolveram criar para explicar essa situação dele com os confederados é que assim, ele se aliou com essa galera para defender o país, só que depois ele se decepcionou porque ele, X, era contra a escravidão, né? Então por isso ele acabou deserdando, entre aspas, né, dos confederados e foi procurar de novo lá os Apaches. Só que quando ele chega lá, ele tem um novo confronto com o Notante. Um irmão, né? Gente boa. Com o irmão legalzão dele, né? Que uma vez mais trapaceia lá o lance, porque assim, era um duelo, mas não podia ser até a morte, né? Então ele força uma situação lá que o X acaba sendo obrigado a puxar uma arma lá e tipo tentar matá-lo. Pelo que eu entendi, eles não podem trocar de arma. Cada um podia usar, acho que é uma machadinha, não era isso? Exato. E aí o cara sabota a machadinha dele, do Jonah, e aí ele puxa uma faca. Aí na faca ele regaça com o cara e aí, meu irmão, ganha essa marca bacana. Mas aí quebrou as regras, né? Exatamente. E aí, como punição, ele recebe a famosa cicatriz, né? Que na verdade foi queimado uma parte do rosto dele, né? Como punição, que é a chamada marca. E é expulso, né? E ele é banido, né? Isso. Ele é banido. Porque esse combate, né, pessoal, essa disputa é na frente, com a presença de toda a tribo, inclusive com o pai de ambos. Isso. E aí é um movimento rápido, ele puxa a faca, mata, e ele justamente, a boa sacada, né, que eles fizeram é com o lado da machadinha que eles queimam o rosto. E aí ele não mata ele justamente porque ele é como se fosse umas duas caras, para ver que ele tem um lado bom, mas ele tem um lado também desonesto, que foi o que, na visão do Apache, ele quebrou as regras. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? E até o olho, pessoal, dele lembra um pouco do Duas Caras. Cara, é assim, aquela coisa que a gente fala de vez em quando aqui. Talvez hoje o personagem não seja uma coisa assim totalmente inédita, mas na época não tinha nada parecido, né? Então, por isso que certos personagens mantêm um apelo ou têm uma fama tão grande até hoje. Aliás, a gente até esqueceu de comentar, né? Mas um dos motivos pelos quais a gente está falando de Jonah Hex aqui é que este ano ele completa 50 anos, né? Perfeito. 72 para cá, inclusive em março de 72 foi quando saiu aquela primeira revista que a gente comentou, né? Então, para ele ter durado tanto tempo e tem uma base de fãs bem fiel, porque ele tem um diferencial, né? Mas na época mais ainda, ele era diferente do que a gente tinha ali. Ele não é um herói, né? Ele é um anti-herói, né? Anti-herói de verdade, né? Porque assim, ele resolve as coisas, mas ele segue o código dele. O código que ele acha que é o correto. Não o código que a sociedade da época lá achava bacana e tal. Não, é o código dele. Então assim, ele resolve, mas ele resolve do jeitinho que ele quer lá, igual um filme de western, né? Muitas vezes, né, é desse jeito que acontece, né? Mas no quadrinho e pelo visual dele, cara, é uma coisa muito forte. É porque é difícil pra gente hoje em dia, a molecada talvez hoje em dia, ler um quadrinho desses e achar um troço muito impactante. Mas na época, você tem que lembrar que não existiam todas essas mídias que a gente tem hoje em dia, né? Você tinha 70, não tinha nem 70 aí, quando é que ele apareceu? 72? 72. Não tinha nem Star Wars, cara. Então assim,
não existia essa revolução toda que a gente vê no cinema, esse tipo de coisa. Então ele foi um personagem muito impactante na época, cara. Ele marcou muito, justamente por esse lado que o Oswaldo falou, né? Esse lado dele dúbio, né? Toda essa história, essa trajetória dele que não foi muito tranquila, né? Até ele chegar na fase adulta. E todas as resoluções dele, cara. Então, assim, eu pelo menos eu acho muito bacana esse personagem, cara. Eu acho ele muito legal. Não, e como eu tava falando aí, a questão do código próprio dele, né? Depois dessa confusão toda, ele acabou virando um caçador de recompensas, né? Sim. Mas assim, ele continua sempre usando o uniforme dos confederados, né? Ele entrou pra história como um traidor dos confederados, né? Porque depois, quando ele se arrepende, ele até se entrega pro outro lado, não revela nenhum segredo. Sim. Mas quando eles atacam um forte lá dos confederados, todo mundo acha que o X que dedurou e não foi. Então, assim, ele tem uma série de subtramas, vamos colocar assim, né, de um background, que se o escritor quiser explorar, assim, tem muita coisa interessante para aumentar ainda mais essa dubiedade do personagem. E talvez esse apelo é porque, assim... É igual você falou, por exemplo, o pessoal foi atacado, mas deram a entender que ele que te entrega, ele não entregou ninguém. Então, quem tá lendo sabe que ele não entregou. Sim. Mas pro resto do mundo, ele entregou. Então você acaba, pô, mas que injustiça e tal. É aquela coisa, né? O cara é injustiçado, sim. Você acaba criando um elo com ele ali e tal. É muito inteligente, cara. O cara que criou o Jonah Hex teve muita inteligência pra criar a personalidade do personagem, né, cara? Mas esse personagem... que fez muito sucesso na esteira do sucesso do Velho Oeste em Hollywood, quando os filmes de western começam a sair da moda, ele também começa a perder apelo. Esse personagem vai ser depois relembrado pela DC, revisitado na Crise das Infinitas Terras. Na verdade, quando ele ganha a revista própria em 77, ela até tem uma boa duração. Ela dura 92 edições e ela vai encerrar justamente na Crise das Infinitas Terras. Até 85, 86? 85, né? Salvo engano. Aí vem a crise, ele participa, né, de alguma forma da crise, como todos os personagens da DC, e vem a reformulação. Aí é que começam os problemas do Jonah Hex. Né? Porque assim... alguém teve a brilhante ideia, talvez porque o western não estava mais tão em alta, né, nessa época, de relançar o título dele, transportando o personagem para um futuro pós-apocalíptico. Mad Max, pronto, perfeito, cara, perfeito. Exatamente. Que ideia boa, cara. O direito à chuva ácida e tudo, né? Sucesso. Essa vai ser sucesso. Aí é isso, a revista termina na edição 92 e no mês seguinte já vem a nova revista, que chama só X, né? Agora, um detalhe interessante é porque, assim, nos Estados Unidos não vingou, não colou, tanto que essa revista teve, salvo engano, só 18 edições, mas ela chegou a receber boas críticas da crítica especializada na Europa. Mas, assim, foi cancelado, né? Acabou o farelo, né? E aí o personagem ficou no limbo, assim, por um bom tempo, né? Sem publicações próprias, né? E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, tá, mas aonde entra a Megan Fox no Jonah Hex? É claro, pessoal, que Hollywood também teve a brilhante ideia, quando assim, bem antes dos super-heróis, quando o pessoal não gostava, alguém teve a brilhante ideia de trazer o Jonah Hex pro cinema. Inclusive, o cara que fez o Justiceiro, eu esqueci o nome do ator, o cara fez campanha pra querer ser o ator. Era o Marco Antônio, né, na filme da série de Roma. Só que não conseguiu. Ganhou depois. Marco Antônio? Não era ele. É o Justiceiro, não? Não. Mas é o Justiceiro. Não. Sim. Ele é o Justiceiro. Sim. Justiceiro da Marvel. Marco Antônio é outro. Ele acabou fazendo campanha, né, pra ser o Jonah Hex, não ganhou. Quem ganhou foi o Thanos. Instalou lá a manopla do infinito. Não, esse personagem é meu, me dá aí. O Jonas Brolin, né? Então ele acabou ficando com um personagem no qual a gente tem o Magneto, inclusive deu branco aqui, pessoal. O Michael Fassbender aparece, o John Malkovich também, e a Megan Fox. Apesar de ser um elenco bom, cara, o filme é uma das maiores bombas de Hollywood de todos os tempos. O filme gastou na época 45 milhões e conseguiu arrecadar somente 10 milhões de dólares.
O filme é um fracasso total. O filme é horrível, pessoal. Tirando a Megan Fox, que estava no começo de carreira e o rosto bonito, cara, o filme não vale mais nada, porque interpretação não tem nenhuma que se salve, o roteiro é péssimo. O Jonah Hex é um personagem que não tem nada a ver com os quadrinhos, inclusive ele tem poderes. Enfim, é só uma curiosidade, mas. Como personagem, até quando vão fazer filme dele, não dá certo. Não, mas é porque é o seguinte. Na verdade, antes do filme, o X ele já tinha voltado a aparecer nos quadrinhos, mas no selo Vértigo. Né? Tiveram várias minisséries da Vértigo do Jonah Hex, umas, sei lá, 4 ou 5 minisséries, que tipo levaram o personagem de volta às origens. Né? Já naquele Velho Oeste clássico, misturado com terror, com sobrenatural. Muitas histórias bacanas. A gente tem aí. Bem Oeste Estranho, né, Fábio? Isso, bem Oeste Estranho. Então a gente tem minisséries aí com o Tim Truman, acho que foi a primeira, né, que ele escreveu e desenhou, o Joey Lansdale, que é assim, uma galera famosa e conhecida por histórias desse tipo, que deram tipo uma revigorada pro personagem. Aí veio a galera, não, vamos embalar aqui um filme. Só que, né, pegaram o personagem Jonah Hex, mas podia ser o Jonah Bex, porque não tem nada a ver com os quadrinhos, como o Oswaldo falou. Então por isso o filme foi um fracasso, obviamente. Não percam o tempo assistindo. Mas a gente é obrigado a citar aqui, né? Porque, enfim, o personagem tem altos e baixos, né? Nessa época, né, Fábio, da Vertigo, que ele tem essas boas séries, que ele enfrenta zumbis, enfrenta meio alienígenas, como você falou, essa pegada de Oeste Estranho, né? É Oeste misturado com outros gêneros. Sim, sim. E assim, depois, ele voltou, né, a ter um certo destaque nas histórias, ganhou título, de novo, agora voltando para o universo DC regular, né? Inclusive na fase dos Novos 52, ele teve até, acho que foi talvez a revista dele mais interligada com o universo DC, porque apesar de ser no Velho Oeste, fizeram várias interligações com o universo do Batman, por exemplo. Então ele encontra o Amadeus Arkham, eles fazem tipo uma dupla para investigar esses casos estranhos. Então tem Amadeus Arkham, tem até um crossover naquela saga do Batman da Corte das Corujas, né? Porque a Corte das Corujas começou lá atrás, então mostra ali os primórdios da Corte da Coruja no Velho Oeste. Então eram histórias bem legais. Salvo engano, essa fase foi publicada todinha aqui no Brasil, naqueles encadernados de capa cartonada, né? E são histórias bacanas, são histórias legais e uma pegada mais atualizada, vamos colocar assim, do personagem, né? Com um olhar mais novo sobre o Velho Oeste. O personagem também, pessoal, num desses futuros alternativos da DC, numa série do Batman e Superman, os melhores do mundo, chamada Batman e Superman Poder Absoluto, no qual os dois viram um tirano, o Jonah Hex é o responsável por matar esse Superman, né? Apesar dele ali não vai ter superpoder nenhum, mas é ele com a bala de Kryptonita que desce lá o Magno e coloca o Superman pra melhor, meu amigo. Então é um personagem que de vez em quando ele é utilizado pela DC, ele já apareceu em animações da DC, acho que da Liga da Justiça. Tem uma excelente... Assistam, pessoal, esse vale a pena. Pode procurar, acho que tem no YouTube. DC Showcase Jonah Hex. Muito bom, curto e muito bom sobre o personagem. Aliás, o Thomas Jane não conseguiu, para sorte dele, interpretar o Jonah Hex no cinema, mas ele deu voz ao personagem em uma dessas animações. Aí não sei se foi na da Liga ou se é essa que tu estás falando. Eu acho que foi na da Liga. Acho que foi na da Liga também, Fábio. Tem a participação dele lá. Agora, assim, só pra gente ir encaminhando, falasses aí que ele realmente... Aqui a gente está focando nas histórias solo, né? Mas ele já fez várias participações, né, em outras histórias, em algumas sagas e tal, encontrou com outros personagens, inclusive participou daquela malfadada, aquele malfadado crossover Marvel vs DC, que inclusive, olha, quando o negócio é ruim, a galera consegue dar um jeito de piorar, né? Nesse crossover fizeram um gancho para explicar essa ida dele pro futuro lá, a partir desse crossover. Então, assim, tô citando aqui só como curiosidade, tá? Mas isso aí realmente não vale a pena. Mas uma curiosidade que vale a pena citar é assim, já foi mostrado nas histórias o final do Jonah Hex, a morte do Jonah Hex, né? Ele morre em 1904, ele já tá velho, né, para os padrões da época, ainda é um caçador de recompensas, e aí tem aquela morte clássica
né, de filme de faroeste. Ele tá ali jogando cartas e tal, então tem aquele desentendimento. Como ele tá velho, ele precisa botar o óculos para conseguir agir, alguma coisa assim, o cara detona ele lá. Agora, não acaba aí, né? Porque assim, mesmo depois de morto, ele já chegou a fazer aparições, tipo, tem umas leseiras. O corpo dele foi empalhado e tá no museu, não sei aonde, do Velho Oeste. E naquela saga dos Lanternas Verdes que volta todo mundo lá dos Anéis Negros, né, e tal, da Noite Mais Densa, ele volta como um zumbi. Então, vira e mexe, ele aparece de alguma maneira, assim, vivo ou morto. Né? Sensacional. Pessoal, esse é nosso programa dos Dois Perdidos no Tempo, em homenagem aos 50 anos desse personagem, que sem dúvida é o personagem que mais tirou falha crítica na história dos quadrinhos. E uma última informação aqui, para não dizer que não falamos. O legado de Jonah Hex ainda está vivo, porque agora ele tem uma tataraneta ou tatarasobrinha. Tem. Pensei que tu não ia falar sobre isso, Fábio. Ele tá lá, claro, NX, que tá naquelas equipes mirins da DC e tal. Tá aí, legado. Que aparece apresentado aí no universo do Batman, todo mundo se encontra em Gotham. Isso. Falou, pessoal, até a próxima. Aguarde, curta nosso canal, deixe seu comentário, se inscreva e até o próximo programa de Conheça esse personagem. Falou, galera. Falou.